Seja bem-vindo ao curso de Dimensionamento e Projeto de Estruturas em Steel Frame. Eu sou o Bruno, engenheiro civil, especialista em estruturas metálicas e steel frame, trabalho há mais de 12 anos com projetos estruturais voltados para a construção a seco para o steel frame, e nesse curso eu vou ensinar você a calcular uma estrutura de steel frame do zero. Além disso, você também vai ver detalhes de um projeto executivo. Estou te esperando para a nossa primeira aula. Você já parou para pensar como que a construção civil evoluiu pouco nos últimos 100 anos? Se você parar para analisar essa imagem dessa casa antiga e essa outra imagem, você repara que o método construtivo é muito parecido com o método que nós temos hoje, a alvenaria? Que antigamente a gente empilhava pedra e hoje nós estamos empilhando tijolos. Já reparou também como a tecnologia dentro das casas, dentro das construções, dos comércios, eh, ela evoluiu? Então hoje nós temos, infinitas coisas que não tínhamos há 100 anos atrás. Por exemplo, água encanada em todas as casas, esgoto, energia elétrica, tubulação de gás, parte de cabeamento para internet, cabeamento para, câmera de segurança, tubulação de gás. E aí conforme essas tecnologias foram surgindo, nós começamos a adaptar a alvenaria para que pudesse recebê-las. Então, por exemplo, nesse caso dessa imagem, a parede teve que ser levantada, depois ela teve que ser quebrada para que as tubulações fossem passadas por dentro da parede, e aí depois aquele trabalho que foi feito tem que ser refeito, entende? O desperdício, ele ainda é uma questão muito forte na construção, civil que a gente tem hoje, a alvenaria. É só passar pelas obras e notar a quantidade de entulho que tem geralmente na frente, ou então a quantidade de caçamba, e a caçamba muitas vezes tá sempre cheia. Se você passar em uma obra, a caçamba vai estar sempre cheia. O lixo gerado pela construção convencional, ele, piorou durante os anos, justamente por conta disso, porque, precisa se quebrar muita coisa. Que já foi feito tem que ser refeito. Nessa questão do sistema construtivo, a gente pode ir até mais longe. Foram encontradas casas construídas com tijolos de barro com mais de 7.000 anos. Se vocês, pararem para analisar, é uma construção milenar, onde muitas coisas evoluíram e o método construtivo permaneceu o mesmo. Só que a tecnologia começou a se tornar aliada ao ser humano, e aí surgiu o steel frame. O steel frame, na tradução do inglês, seria um quadro estrutural em aço leve. Ele nada mais é do que uma construção que ela é montada parecida com um Lego. Esses painéis, são as paredes, na maioria das vezes elas chegam prontas na obra, e aí elas vão sendo montadas, posicionadas. Para vocês terem noção, para você ter noção da rapidez, da montagem do sistema, depois a gente vai ver até alguns vídeos de como isso funciona, mas nessa imagem da foto, nessa foto, de manhã não tinha nada, era só a fundação. Essa foto foi tirada no final da tarde. Então, em um dia de trabalho, eles já levantaram praticamente 40% das paredes da obra e uns 20% da cobertura já havia sido posicionada. Entende só como que a rapidez ela é uma pegada muito forte no steel frame? O steel frame surgiu em 1849, com a corrida pelo ouro na Califórnia. Naquela época, a população da Califórnia, que era de 15.000 habitantes, ia passar para 300.000 nos próximos 5 anos. E isso acabou criando um problema de moradia. Eram muitos trabalhadores indo até lá em busca do ouro, só que não tinha casa para todo mundo morar. Até que um carpinteiro de Nova York chamado Peter Naylor teve uma ideia brilhante. Ele resolveu desenvolver casas de aço para vender para essas pessoas que estavam indo para lá e precisavam de moradia de maneira urgente. Então ele lançou as casas de aço portáteis para a Califórnia. Muitos e muitos anos se passaram, e aí até em 1933 foi a primeira exposição de uma casa em steel frame em uma feira internacional. Foi na Feira Internacional de Chicago.
Alguns modelos de casas foram expostos nessa feira de casas em steel frame e foram vendidas para vários estados dos Estados Unidos. Essas casas foram transportadas e construídas no seu destino. Muitos e muitos anos se passaram, até que em 1996, um construtor brasileiro chamado Levi Cabral, da cidade de Itatiba, resolveu ir até Las Vegas para uma feira de construção civil internacional, e lá ele começou a rodar por alguns condomínios para conhecer o método construtivo, até que ele encontrou um condomínio sendo construído, com casas sendo construídas em steel frame. Aí ele decidiu entrar para conhecer, para sondar que método construtivo diferente é esse. Ele entrou, gostou do método, se interessou e ele comprou 2 casas dessa empresa e resolveu mandá-las para o Brasil, importar para o Brasil. Isso foi no final de 96. Essas casas foram trazidas para cá, para a cidade de Itatiba. E em 1997, a empresa mandou um técnico aqui para fazer o treinamento do pessoal que ia montar essas casas. Foram 2 casas, uma é essa da imagem que vocês estão vendo, ela já construída, essa foto foi tirada alguns anos depois. É a casa amarela e a outra é essa casa salmão. Se você reparar, elas são praticamente idênticas. O que muda é que a garagem está do lado esquerdo e a outra garagem está do lado direito. Então, as garagens são invertidas. Mas a arquitetura ela é idêntica, tirando esse detalhe dessa garagem. Aquela casa salmão, essa casa salmão, ela ainda permanece com a arquitetura praticamente 100% original até hoje. Por que praticamente? A única coisa que foi trocada na casa 27 anos depois foi aquela veneziana que vocês estão vendo ali da entrada, a do lado esquerdo. Se você reparar nessa foto da época antiga, quando foi construída, alguns anos depois de ser construída, ela é de vidro e depois trocaram por veneziana, porque estava entrando claridade, estava incomodando o proprietário, porque a janela americana ela veio sem veneziana e ele resolveu trocar, colocar uma para ter mais privacidade e não entrar claridade. Aí essa foto da imagem é em 96 96, 97 da casa trazida, em 96 construída em 97. E a outra casa é já de 2024, a da direita. Repara que até o portão é o mesmo, a moldura da fachada, a porta, só mudou mesmo aquela janela, pela questão de luminosidade. Lembra daquela casa que foi exposta na Feira de Chicago em 1933? Como eu disse, várias casas foram vendidas para vários locais dos Estados Unidos, e uma dessas casas permanece com a arquitetura original até hoje. É uma casa com mais de 90 anos de construção. Ela fica em Huntington, na West Virginia. O endereço é esse daí, se vocês quiserem até olhar ela pelo Google Street View. Essa foto aí é do Google Street View de 2022, então mostra ela. Se você reparar, essa daqui é a da imagem da feira. E essa daqui é a uma foto atual de 2022. E aqui a gente tem ela pelo Google Maps, já numa imagem de 2024. Só a título de curiosidade, segundo a Maplecroft, os Estados Unidos são o país com maior frequência, com maior exposição aos desastres naturais. Só para você ter uma ideia, em 2011 foram 1.154 tornados registrados. Esse é um dos principais motivos do steel frame e o wood frame serem o método construtivo mais adotado lá, mais usado lá. Primeiro porque precisa ter resistência, então para resistir tornado, para resistir terremoto, e a outra coisa é que precisa ser um método rápido para que possa ser construído isso. Bruno, mas se os Estados Unidos constroem dessa maneira, por que que nós do Brasil não construímos desse jeito? Existem alguns fatores que contribuem para isso. Um deles é pelo fato dos Estados Unidos passar por vários desastres naturais, até guerras, né? Então eles precisavam sempre estar se reconstruindo constantemente. E uma outra questão que hoje em dia é muito forte é a questão da mão de obra. Então, como é um processo construtivo industrializado, a mão de obra ela se torna menos necessária.
grande parte do processo ele é produzido por máquinas, por softwares. Então você tem uma mão de obra, menos necessária. Com isso você consegue uma maior velocidade. E por que no Brasil, por enquanto, não é o método mais construído até agora? Porque até alguns anos atrás a gente tinha uma mão de obra mais abundante. Só que depois a gente vai ver uns estudos, que eu vou passar para você, e aí você vai perceber como o que aconteceu nos Estados Unidos alguns anos atrás vai acontecer aqui no Brasil. E o porquê a construção industrializada é um dos caminhos para a gente superar essa escassez de mão de obra. Esse gráfico aí na tela, ele mostra como a proporção de jovens na construção civil diminuiu nos últimos 7 anos. Esse estudo foi feito pelo Sindicato da Construção de São Paulo e teve como base 800 mil profissionais da construção civil. E ele foi a nível nacional, 22 estados. E ele comprovou que a idade média do trabalhador ela aumentou. Em 2016 era 38 anos e em 2023 era 41 anos. Isso significa que houve um desinteresse dos jovens pelo mercado da construção civil. Se você comparar o pico da pirâmide de 2016 com o pico da pirâmide de 2023, você vai perceber que ele está descendo, ele está caminhando para as idades mais avançadas. Nessa imagem fica mais claro o pico 2016 e o pico 2023. Isso daí foi também noticiado em diversos veículos, que nem o Infomoney. Quase 90% das construtoras sofrem com falta de mão de obra qualificada. Aí o preocupante envelhecimento da mão de obra na construção civil, porque tantos pedreiros estão desistindo da profissão, não quero tomar chuva, quero seguir o patrão. Dentre os itens que eles reclamam, os dois principais são salário e trabalho pesado, trabalho braçal. Um outro estudo feito pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção constatou que em 2021, 77% das construtoras tinham dificuldades em contratar mão de obra. Em 2022, esse número foi para 89%. E dentre as 3 áreas mais procuradas, as 3 áreas que mais têm escassez, as 2 primeiras é ligada a trabalho braçal. Então, pedreiros e carpinteiros. Isso também já começa a ser sentido no canteiro de obra. Então, quem convive no dia a dia da obra já começa a sentir essa falta de mão de obra. Nesse vídeo mostra, Edson, qual que é o seu trabalho? Eu sou consultor, trabalho com obras, construção civil. Você trabalha sozinho, tem uma equipe, como funciona? Eu tenho equipe. Equipe, eu trabalho com turma. Hoje eu tenho 14 funcionários, são tudo de idade. Hoje a gente não encontra jovens para trabalhar na obra, são tudo pessoas já aposentadas. Aí você acaba tendo que tirar o aposentado do sossego para ele vir te dar uma boca aqui. Por quê? O que acontece com o pessoal de 20 anos ou menos? Antigamente eu formava muitos jovens na USOL. Começava a trabalhar garoto, às vezes o pai da pessoa chegava: ô Edson, você não quer pegar meu filho para ir ajudando, carregar um tijolo, fazer uma massa, coisa e tal, transformava num pedreiro. Hoje não existe mais isso. Você acha que não existe porque o pessoal mais jovem quer outro tipo de emprego? Por falta de interesse? O que você imagina disso? Uma boa parte se interessou mesmo, né? O jovem de hoje já tem outra cabeça, né? Por isso que veio o videogame, as coisas hoje é celular. E se a gente não tem o pessoal para trabalhar, sendo formar, como que vai ser no futuro? Isso que vai ter que mudar. Construção civil, nesse ritmo que nós faz aqui, vai mudar. Não vai ter mais pessoas. Hoje, o que está acontecendo no mercado, a gente já previa isso há 20 anos atrás. Quando nós se aposentar, parar de trabalhar, não vai ter mais pessoas nessa área. Então, eu vou construir minha casa rápido, senão eu vou ficar pegando a ideia. Faça logo enquanto é tempo. Como o seu Edson falou, e hoje a gente não encontra jovens para trabalhar na obra, são tudo pessoas já aposentadas. Esse mesmo estudo do CEBIC levantou que em 2019 o déficit habitacional era de 7,9 milhões de moradias. E estimou que em 2030 esse número vai passar para 11,9 milhões. Então a gente vai ter um aumento do déficit em 4 milhões de moradias. Essas duas questões, o aumento do déficit combinado com a escassez da mão de obra na construção civil, acendeu um alerta no governo federal. Ele lançou a meta de incentivo à construção industrializada. O objetivo é justamente incentivar a construção industrializada. E entre elas o steel frame,
Então a visão para 2030 é ser reconhecido num estágio avançado na construção industrializada. Junto com essa medida, está caminhando também uma lei que determina o uso obrigatório do BIM. Essa lei foi lançada em 2021. Ela vai ser implementada em 3 fases e a implementação vai durar até 2028. A implementação do BIM, ela ajuda muito, as construções industrializadas, porque elas adotam muito o processo BIM. E além dele evitar erros na obra, ele também torna a construção mais rápida e reduz custo. Esse vídeo é do outro lado, é o vídeo do empresário, de uma visão do empresário. Eu não entendo o Brasil construir em alvenaria ainda. O mercado de construção americano, por exemplo, 85% em steel frame, um sistema de construção totalmente diferenciado com placa cimentícia ou lã de vidro, etc. Em vez de uma parede de alvenaria, primeiro que era muito mais rápida, a obra fez em metade do tempo, no médio e no alto padrão, por preços até melhores do que a alvenaria convencional, é outra história. Você está dentro de um quarto, de uma casa, a temperatura é sempre, por exemplo, 6 graus, você gasta muito menos energia, então você está num quarto todo, você não ouve, porque é isolante acústico também. É muito mais rápido a obra, nós gastamos 5 litros por metro quadrado de construção, quando a obra convencional gasta 500, a obra é muito mais limpa, é meio que o Lego, vem quase tudo montado, tudo baseado em estrutura de aço, ela tem força maior que a da alvenaria, tanto que os Estados Unidos e na Ásia usam por causa dos terremotos e tal coisa, nós não temos aqui. Tem uma resistência estranha no Brasil a esse tipo de coisa, eles preferem estar nos anos 60, a construção ficou nos anos 60. Também isso, né, a construção ficou nos anos 60. Aliás, como a gente viu, ficou até antes dos anos 60. O maior legado que a industrialização pode deixar é evitar cada vez mais que cenas como essa aconteçam, né, de trabalhadores da obra, comendo em um local tudo sujo, cheio de entulho, sem ter um banheiro adequado, sem ter refeitório, comendo aquela marmita fria que ele trouxe 6 da manhã lá de casa. Se você leva todos eles para dentro da indústria, você vai, proporcionar uma melhor qualidade de vida. E se você tentar promover tudo isso, eh, nas obras separadas, ao invés de promover tudo numa indústria, é um processo muito mais difícil. É muito mais fácil você promover, alojamento, banheiro e refeitório para 500 pessoas concentradas numa fábrica, do que promover esses mesmos recursos em 20 obras separadas e pulverizadas e até em cidades diferentes. É uma outra logística, é um outro custo. A industrialização ela, ajuda até nisso, ela vai matar 2 coelhos com uma cajadada só. E a questão do salário, antes de brigar por melhores salários, precisa se brigar por melhor produtividade. Então, a gente precisa de um método que seja mais produtivo. E lembra da história do steel framing que a gente viu lá atrás, do porquê que ele surgiu? Ele surgiu pela junção de 2 fatores, né. Então foi o aumento do déficit habitacional na época da Califórnia e, pelo outro lado, a escassez de mão de obra. Porque não tinha como, prover a habitação na velocidade que era preciso, então não tinha mão de obra para isso. No Brasil, como vocês viram nos estudos que a gente passou antes, isso já está começando a acontecer. Então, o que aconteceu lá atrás, que o steel frame foi impulsionado nos Estados Unidos, a gente está começando a passar agora. O steel frame tem várias vantagens, mas a que eu considero a melhor é a questão da velocidade da obra. Esse vídeo é a montagem da estrutura de uma casa que foi feita em 8 horas. Aí é o início do processo, onde eles começam toda a marcação. Então eles vão marcando aonde vai ser posicionado os painéis. Aí os painéis chegam, prontos já. Vão sendo colocados conforme o projeto estrutural. Então todas essas ligações elas são parafusadas. Não existe solda, pelo menos nessa obra não existiu solda. E com 4 horas as paredes já estão montadas, aí eles começam a montagem da cobertura. Aí com 8 horas eles já estão começando a colocar a telha. Aí já é depois, com calhas, com roof, tudo colocado. Aí já com a parte de piso. E depois vem gesso acartonado, a parte de pintura, as esquadrias. E aí é o vídeo da casa pronta. Essa casa ela foi montada por uma empresa que chama Tego Frame, aqui em São José do Rio Preto. Eu até visitei ela. Uma outra vantagem é relacionada à durabilidade, né? Então,
Aquela casa que a gente viu lá na história do steel frame, ela tem mais de 90 anos de construção. Então ela durou tudo isso, durou quase um século com a arquitetura original. Uma outra questão é a resistência. Esse vídeo que você vai ver agora é a simulação de um terremoto, 6,7 graus. Então é um edifício com 6 pavimentos, onde eles colocaram uma mesa vibratória e vão ensaiar isso. Colocaram vários sensores, posicionaram câmera e eles vão chacoalhar para ver como que o edifício se comporta. É em escala real. Aí mostra como que é a mesa vibratória por baixo. Então é essa parte que chacoalha o prédio, balança o prédio. Aí mostra os sensores que foram colocados dentro. Aí a câmera no ângulo interno. No Brasil a gente não tem terremoto, não nessa magnitude que eles ensaiaram, mas só que a gente tem carga de vento. Carga de vento é uma carga lateral também. Outra vantagem é a manutenção, né? Então evita aquele quebra-quebra de você ter que fazer a parede, depois quebrar para passar conduíte e depois refazer o trabalho que você já fez. Muitas vezes a furação para tubulação já vem pronto da fábrica. É uma máquina que já fura isso. Na posição tem que ser. E os projetos todos eles se conversam entre si, a elétrica, a hidráulica, então a máquina já sabe onde vai passar o furo e já fura o perfil naquele lugar. Depois a gente vai até ver como funciona isso mais detalhado. Outra vantagem é o isolamento acústico, que é a lã que preenche essa parede, ela não propaga chamas, então ela é resistente a fogo. Aí é um teste caseiro. Percebe que fica preta, mas não propaga chama. Fica preta pela fumaça. Uma vantagem é a precisão orçamentária, então é saber mais precisamente com quanto você vai terminar a obra, quanto você vai ter que desembolsar durante a obra. Uma das grandes questões na alvenaria é você estimar a obra em 800 mil e gastar 1,5 milhão. Então isso daí é uma coisa que acontece, porque por não ser elementos industrializados, você ter uma precisão orçamentária é mais difícil. E além disso, a construção industrializada, ela adota muito a metodologia BIM, e com isso você consegue controlar muito bem o custo. Uma outra vantagem é o peso, então, enquanto a parede de alvenaria pesa 180 quilos por metro quadrado, o painel de steel frame pesa 30, então a alvenaria é 6 vezes mais pesada. Isso daí reflete no custo da fundação. Se você tem uma construção mais leve, a fundação ela não vai ser tão cara. Na questão da laje também, uma laje de steel frame é 40 quilos por metro quadrado, pesa 40 quilos por metro quadrado, e uma laje treliçada 175. Isso daí só a laje, sem contrapiso e piso. Então, uma laje treliçada pesa 4 vezes mais comparado a uma laje de steel frame. Na questão do acabamento, a gente pode usar todos os acabamentos que a alvenaria aceita. Então, essa casa é uma casa 100% de steel frame. Então, você vê vários tipos de acabamento, né? Como nem tudo são flores, também existem as desvantagens. Então, é uma falta de mão de obra qualificada, tanto a parte de projetistas, de engenheiros, de montadores. Isso tudo é uma questão que, para a construção industrializada ela se desenvolva, vai ter que ser investido muito em treinamento de mão de obra. Existe uma certa barreira cultural. Nas classes A e B não é uma barreira tão forte, até porque a maioria já viajaram para o exterior,
e já conhece esse método construtivo, que é usado lá fora, ou até tem casas no exterior que são construídas em steel frame, então não existe tanta barreira cultural. A falta de material nas regiões distantes, né, embora hoje a gente tenha distribuidoras de material de construção a seco para steel frame, em diversas capitais do norte, do nordeste, mas se a obra for no interior do Amazonas, provavelmente não vai conseguir encontrar uma loja que venda material lá, e nem mão de obra naquela cidadezinha do interior. Na região do sul e sudeste é muito mais fácil encontrar tanto a questão de mão de obra como material, é muito mais pulverizado, e até em cidades do interior você consegue encontrar. Existe uma certa limitação, né, isso depende também da arquitetura, mas geralmente até 7 pavimentos. A hora que passa de 7 pavimentos, a gente adota outros elementos, então uma estrutura metálica laminada para conseguir vencer, uma maior altura, isso quando se trata de edifício. Aí pode usar uma estrutura mista, o fechamento é steel frame e a estrutura principal em aço laminado. Aí também a necessidade de aço laminado para vencer grandes vãos, principalmente laje, geralmente casas de alto padrão que tem, salas integradas, né, você pega vãos de 12 metros, 13 metros, então para esses casos é preciso usar o aço laminado. Todo mundo pergunta na questão do custo. E o custo, como é que fica? Não existe fórmula mágica. Depende muito de quantas casas você vai construir, qual que é a localidade, o padrão, mas no geral vai seguir o que o Roberto Justus falou no vídeo. No médio e no alto padrão, você vai deixar ou em valores iguais ou até melhores. E no baixo padrão, o steel frame já começa a ficar um pouco mais caro. Pelo seguinte, o alto padrão são vãos maiores, geralmente em ambientes integrados, e isso daí, no concreto armado, você vai exigir estruturas muito robustas. E para conseguir atender a arquitetura, acaba ficando difícil, eles têm que partir ou para um concreto protendido, para alguma estrutura diferente, e isso acaba encarecendo a obra. E pelo fato do steel frame ser muito mais leve, você alivia essa carga. Além disso também, a fundação ela não vai ser tão as cargas na fundação não vão ser tão altas, então você acaba economizando. Mas depende também, por exemplo, se você for construir, casa no baixo padrão, depende muito em quanto tempo você tem que construir essas casas, e quantas casas você vai construir. Não é só questão da limitação do preço da obra, o custo envolve outras coisas, às vezes o prazo de entrega é muito apertado e existe uma multa de contrato. Vamos supor que, são 300 casas, Minha Casa Minha Vida. Se existe uma multa de contrato muito pesada, o steel frame se torna uma opção viável, pelo prazo, mesmo que o custo não seja, atrativo, o custo da construção. Aqui você vai ver o que é possível construir usando o steel frame. Esse é um caso de uma residência, ela tem 3 pavimentos, 800 metros de área construída, e esse balanço aqui ele tem 5,80. Por conta disso foi preciso utilizar viga laminada, então nesse trecho aqui, é aquele da imagem com 5,80. Essa imagem já é da obra adiantada, na fase de montagem do steel frame. Aí a obra pronta, vista de outro ângulo. Então lá são 3 pavimentos. Esse daqui, acima fica a garagem, e o pavimento abaixo é o da imagem que a gente viu, que estava mostrando a piscina. Por conta do declive, a arquitetura optou por fazer a construção dessa maneira. Também é possível construir edifícios. Esse é um edifício com 4 pavimentos, 715 metros de área construída. São flats que o proprietário construiu para locação. Essas placas diferentes aqui são painéis fenólicos. Eles chegam pintados já de fábrica. A partir de manutenção da fachada, ela é muito mais fácil, muito mais barata. Essa imagem na fase de montagem. Essa parte da fachada dos fundos, o terreno é em declive, a arquitetura optou por fazer 3 pavimentos de um lado e 4 do outro, para conseguir aproveitar melhor. Também é possível fazer escolas, essa é uma escola em Campinas.
Repara que em alguns pontos foi preciso estrutura metálica laminada. A fase de fechamento. Também é possível fazer fachadas. Esse é um shopping center na cidade de Barueri, 4.500 metros de fachada, é em steel frame. Para esse trecho desses caixilhos, foi preciso o aço na chapa 3 milímetros, com ligação soldada, então não foi usado steel frame para esses caixilhos. Eles pesam 600 quilos e avançam 40 centímetros do pano da fachada. E eles se repetem várias vezes, pela fachada toda. O mesmo ponto na fase da montagem. Aqui é o outro lado da fachada. As janelas se repetem de novo, aquelas que avançam. A etapa de montagem. Foi usado estrutura metálica laminada e o fechamento em steel frame. O plaqueamento foi chapa cimentícia. Na região dos fundos, além da chapa cimentícia, a arquitetura optou por colar tijolinho. Então, aqueles tijolinhos à vista, eles foram colados por toda a fachada do fundo. Aí uma foto da etapa de montagem. Essa é uma outra fachada de um aeroporto. Lá foi 3.000 metros quadrados de fachada. Esse trecho aqui da imagem, ele tem 13 metros livre, sem apoio intermediário. A parte das pontes de embarque também foi feito o fechamento em steel frame, a estrutura principal metálica laminada. Aqui uma imagem do projeto, daquele trecho que tem 13 metros, então esse trecho aqui, de cima a baixo é 13, sem vigas intermediárias travando. Esse ponto em vermelho foi reforço que foi colocado no montante para conseguir vencer. Esses montantes eles foram especiais, com medida 300 milímetros. Não é um montante que se encontra fácil de prateleira. Ele é feito sobre encomenda. A gente também pode fazer coberturas. Essa é uma cobertura residencial. Tem 21,40 metros de vão livre. E ela foi 100% em steel frame. Essas paredes aqui são em concreto armado, concreto maciço. A imagem do projeto. A arquitetura pediu que tivesse essa abertura para entrar iluminação na piscina. Aí já na etapa de montagem, terminando a colocação das telhas. Repara que nesse trecho aqui da ponta, tem mais treliças. Porque né, essa região é uma região de beiral, então a carga de vento ela é mais alta aqui. Então o espaçamento a gente reduz. Para cá, como não é mais beiral, a gente consegue trabalhar com treliças mais espaçadas. Aí a obra praticamente finalizada. Essa piscina ela avança até próximo da sala. Aí a obra pronta, até com os móveis do morador. Você reparou que com o steel frame a gente consegue construir tudo que a alvenaria constrói? E para os casos onde a gente não consegue vencer 100% em steel frame, a estrutura metálica ela é um auxiliar que possibilita isso. Existem algumas diretrizes que a gente precisa seguir, tanto para a parte de projeto de steel frame como de obra. A principal delas é a norma brasileira de steel frame, a 16.970. Ela é dividida em 3 partes. Então, a primeira parte trata do desempenho, a segunda trata do projeto estrutural e a terceira da interface entre sistemas. Ao longo do curso, você vai ver de maneira mais detalhada elementos que estão nessa norma e que a gente vai usar no projeto estrutural. Também existe a norma brasileira de perfil formado a frio, que é a 14762/2010. Existe a 6355, ela é mais voltada para fabricante de perfil, então ela é mais para a questão de padronização. Como projetista, a gente precisa especificar algo normatizado e que seja padronizado, e os fabricantes eles têm que seguir isso. Também existem alguns materiais internacionais, o próprio catálogo do SSNA, que seria espécie de um CBCA, que a gente vai ver aqui depois também, mas americano. Então é um material que ele é bem detalhado, ele tem bastante coisa, inclusive eu uso bastante,
E no curso a gente vai ver alguns detalhes típicos que são do SSNA. Também tem os próprios manuais do CBCA, então tem o Steel Frame de engenharia e o Steel Framing de arquitetura, que são 2 manuais. E existem os próprios catálogos técnicos que são disponibilizados pelos fabricantes. Então temos a Plaquilux, a Placo, a Etex, a Knauf em fibra, a Eternit, e existem também alguns outros fabricantes. Nesses catálogos técnicos tem tanto informações para o projetista como informações para quem vai executar a obra. E um detalhe é que, se durante a etapa de projeto e de obra você descumprir alguma das recomendações do fabricante, a garantia do produto ela fica comprometida. Então é importante, sempre que você for instalar algum material, pegar e ver exatamente o que o fabricante indica, como que ele indica que seja feita a instalação. A gente também vai ver algumas fases ao longo do nosso curso. Para que a obra de steel frame aconteça, tem algumas etapas que a gente tem que seguir. A primeira delas é o projeto estrutural. Então nesse vídeo você vai ver como que funciona. Tudo começa quando o projetista da estrutura recebe a base da arquitetura. Nessa base já vai mostrando onde tem abertura de porta, de janela, altura de pé direito, todos os parâmetros que a arquitetura definiu. Em cima dessa base, o projetista vai começar a fazer o lançamento. Então ele vai configurar algumas paredes tipo e depois ele vai clicar nela e indicar qual configuração que ele quer naquela parede. O software já vai reconhecer aonde tem janela e já vai mostrar aquela abertura, já vai projetar com aquela abertura. As vergas também são projetadas, são configuradas uma única vez, e aí depois esse lançamento já é feito conforme o usuário indica. Toda a parte de paginação de plaqueamento é feita automática. A numeração dos perfis, o software gera isso tudo sozinho. Cada perfil, cada barra, ela tem um código único. Se você perder um perfil desse na obra e alguém achar, ele digita no software aquele código e ele vai saber de que painel é e que local que aquele perfil precisa estar. Depois que é finalizada essa modelagem BIM, que é o 3D, o projetista ele vai indicar uma prancha padrão. Então nessa prancha padrão ele vai mostrar como que ele quer que o desenho seja mostrado. Ele vai indicar como que o desenho tem que ser mostrado. Todas as cotas também é gerada automaticamente, a lista de perfis da mesma maneira. Nos casos onde a arquitetura ela faz alguma mudança, depois que o projeto estrutural já está em andamento, você consegue fazer isso daí automaticamente. Você indica para o software que ali era uma porta e virou uma janela, joga essa janela nova que a arquitetura projetou, o software já vai reconhecer aquela abertura e já vai projetar em cima disso. Depois que o projeto estrutural é finalizado, isso gera um arquivo. Esse arquivo vai ser transferido para uma máquina perfiladeira. Essa máquina perfiladeira vai fazer toda a produção dos perfis, toda a fabricação dos perfis. Para você ter uma ideia, ela consegue fabricar quase 3 quilômetros de perfil por hora. Então, uma casa de 200 metros quadrados, ela vai produzir em 5 horas. Uma bobina, que é uma chapa lisa, ela entra de um lado da máquina e essa máquina ela vai conformando e vai transformando a chapa em um perfil. Do jeito que foi pedido no projeto estrutural. É tudo linguagem entre máquina.
São vários rolos que vão roletando isso e vão conformando o perfil. Esse é um método engenheirado. Existe também o método stick frame, que ele é mais simples, mas que funciona também normalmente. Repare nesses furos. Esse furo, esse aqui, esse são para passagem de elétrica e hidráulica. Então, o software ele já vai reconhecer automaticamente onde tem elétrica e hidráulica. A base da elétrica e da hidráulica, o projetista ele vai receber isso e vai colocar no modelo dele. A hora que ele inserir isso no modelo, o software que projeta o steel frame já vai reconhecer toda a tubulação e já vai indicar para a máquina que naquele ponto existe aquele furo. A máquina já vai fazer isso automaticamente. Isso para a obra evita aquele quebra-quebra, igual o da alvenaria, por exemplo. Você tem que quebrar para passar o conduíte e depois refazer aquela parede. Depois que esses perfis são produzidos, eles vão ser mandados para a montagem dos painéis. Esse vídeo é de uma fábrica na Inglaterra, onde toda montagem ela é feita off-site. Então, a fabricação dos módulos ela é feita tudo dentro da indústria. Se você reparar, olha só como a indústria é limpa, os funcionários usam o EPI, todos eles não estão tomando sol e chuva, eles têm um refeitório mais digno, eles têm banheiro para usar. É uma indústria como se fosse uma fábrica de carro, mas é uma fábrica que faz casa. Esses são aqueles perfis que a máquina soltou. Eles vão enfileirando isso e vão formando essas paredes, que são os painéis. A próxima etapa é do plaqueamento e do tratamento de juntas. Aí essas paredes são carregadas para a montagem dos cômodos. A partir de montagem dos caixilhos, ela é feita dentro da fábrica. Os móveis planejados. O banheiro chega até com a iluminação já. Esse módulo, esse cômodo é despachado em uma carreta e enviado para a obra. Lá é basicamente um plugin. Você desce com esse módulo, pluga a elétrica, pluga a hidráulica, já está funcionando. Esse método do vídeo que a gente acabou de ver é o industrializado. Então, a construção ela é feita toda dentro da indústria. Existe também um outro método, onde esses perfis eles são mandados para a obra e a montagem acontece na obra. Ela é bem mais rápida do que uma montagem de alvenaria, por exemplo. Esse vídeo que a gente vai ver agora é uma montagem de uma casa sobrada, onde ela foi acabada em 58 dias. Em 8 dias a estrutura já está finalizada. Aí eles vêm com o plaqueamento.
Em 22 dias a estrutura já está levantada e o plaqueamento todo colocado. Aí começa a etapa de acabamento do fechamento. E aí a casa com 58 dias já está liberada para o proprietário se mudar.